Oi, gente, bom dia, tudo bem? Passando aqui para dar mais uma aula para vocês sobre clareza de comunicação hoje, que é um dos grandes, eu ouso dizer que é o maior problema que a gente tem na hora de converter pacientes, né? É ter realmente clareza na comunicação, no nosso posicionamento, fazer com que as pessoas saibam o que é que a gente faz, né? Porque hoje em dia, bom, tem muitas médicas terapeutas aí, muitas médicas humanizadas, muitas médicas do estilo de vida, muitas médicas slow. No entanto, as pessoas ainda nos conhecem pela nossa especialidade ou pelo que a gente resolve. Isso eu já tenho falado várias vezes, né? E é extremamente importante que nós sejamos claras nesse posicionamento, porque ele é um dos pontos que faz com que a gente tenha ou não pacientes. Às vezes a pessoa tem ali vários conteúdos. Toma uma aguinha aqui. Às vezes a pessoa tem ali um monte de conteúdo, ela tem um Instagram até grande, com muitos seguidores, mas ela tem um perfil mais blogueira. Um perfil que gera inspiração, que gera inspiração, né? Que leva a um aprendizado, mas que não converte em consultas, que não converte por não ter uma compreensão clara do posicionamento daquela pessoa, entendeu? Porque quando você fala, não nem só medicina integrativa, né, gente? Porque eu tenho diminuído a minha fala em relação a ficar só focado na medicina integrativa, porque pode ser que você vai começar o seu trabalho com o seu consultório de medicina humanizada, não necessariamente integrativa. E qual seria a diferença entre as duas? Eu ouso dizer que é quase nenhuma. Mas a integrativa, a única diferença é porque ela também se utiliza de conhecimentos que não estão dentro das escolas tradicionais de medicina, né? Então, se você tem um consultório centrado na pessoa, com olhar para o paciente, focado num plano terapêutico comum, isso é um consultório humanizado, mas também é integrativo, certo? No entanto, o integrativo puro, ele tem essa diferença, ele também oferece ali opções terapêuticas que não são convencionais, entendeu? Então essa é a diferença, mas os dois têm a mesma fala, que é esse olhar focado no ser e não na doença em si. No entanto, a gente precisa ter uma clareza do posicionamento para que as pessoas se conectem com o que a gente está vendendo, com o nosso produto, que é a nossa consulta. Se a gente não tem essa clareza, dificilmente nós conseguimos fazer com que as pessoas tenham essa conexão, certo? E isso é uma das coisas que mais traz esse cansaço e leva quase a uma desistência, que é você postar e não conseguir converter. As pessoas te perguntarem, né, o que você faz? É muito doido quando as pessoas perguntam pra gente, o que você faz? Porque você muitas vezes não sabe explicar o tipo da medicina que você faz ou que você está desenvolvendo, né? Por quê? Porque isso aí requer uma clareza. As pessoas, como eu falei, elas podem até gostar do que você descreve a seu respeito. Eu sou uma médica de alma, eu sou uma médica assim assado. No entanto, elas precisam saber realmente onde elas vão chegar com aquilo ali. O que é que você faz de diferente ou o que é que você faz que eu posso te escolher enquanto minha profissional. Entendeu? Então, se a gente não tem essa clareza, a gente não chega a lugar nenhum. É aquilo que eu falei, você pode ficar dando conteúdo sem converter nenhum paciente, ou você pode, com isso, às vezes a pessoa te pergunta na rua, né? O que você faz, que você não consegue explicar, entendeu? Ou você explica de uma forma que a pessoa não compreenda. Então, como a gente pode ter um passo a passo para ter mais clareza? Eu fiz um certo mapa aqui, né, daquilo que eu vejo que funciona, certo? Então, assim, o primeiro ponto é aquilo que eu falei. Mesmo que você seja, por exemplo, uma médica terapeuta, ou uma médica do estilo de vida, uma médica humanizada, tudo, não interessa. O que interessa é que as pessoas não sabem direito o que é isso. Elas querem saber quais os problemas você resolve, entendeu? Então, o seu conteúdo, ele precisa ser muito claro em relação ao que você trata. Tá, mesmo que você trate de forma de... Não, mas eu não tenho nenhum tratamento alternativo, não tem problema, né? Olha para vocês verem o perfil, por exemplo, de um psiquiatra. Ele fala dos remédios, e aí ele fala dos remédios, ele tem pacientes muitas vezes, porque a pessoa sabe do que ele está falando, entendeu? Então, se você, por exemplo, é um psiquiatra, é um endócrino, é um médico de família, o que é que você vai falar? Você vai falar das doenças e sintomas que as pessoas têm mais comuns, de acordo com aquilo que você trata,
e do que você usa de tratamento e abordagem, mesmo que seja integrativo ou não, entendeu? Isso sim é você ser claro com relação à sua comunicação, esse é um dos primeiros pontos. Mas até a gente chegar nesse lugar, é importante que a gente tenha um certo raio-x. Como que a gente pode fazer esse raio-x? Esse raio-x a gente faz de duas formas. Uma delas é fazer realmente uma pesquisa em relação às pessoas que você atende, né? Ou talvez seus pacientes, mesmo que você, eu só trabalho no SUS, vamos supor que você tenha um PSF no SUS. Como que será que você poderia fazer uma pesquisa sobre o que é mais comum ali, né? Sobre o que realmente aquelas pessoas querem que você resolva. Aquelas pessoas procuram para você resolver o quê? Né? Eu tô falando aqui, alucinando, que você ainda nem começou. Você não tem um público-alvo, você não tem um avatar, não tem nada disso. Então você tá ali trabalhando e quer realmente mostrar clareza no que você faz. Aí é importante que você tenha, nossa, eu tenho pacientes no PSF, então talvez eu consiga passar uma pesquisa ou talvez não, porque isso é bem difícil no serviço público, né? Passar uma pesquisa de Google Forms, perguntando isso, aquilo, outro, acho que às vezes pode ser complicado. Se você tiver pacientes de convênio, que você tem e-mail e tal, coisa talvez seja mais tranquilo. Mas você vai fazer uma pesquisa, se você conseguir fazer direto ou não, é uma observação. Eu atendo tantos pacientes por dia, o que é que eu resolvo melhor, certo? O que eu gosto de resolver. Eu atendo pacientes da atenção primária e eu gosto de resolver casos de transtornos mentais comuns. Isso foi um direcionamento que eu tive de 2 alunas minhas, que foi muito bom. Por quê? Porque a medicina integrativa em si, ela atua muito bem nos transtornos mentais comuns. A gente sabe que os transtornos mentais comuns, eles têm ótima resposta com abordagens, principalmente de práticas integrativas. Então, a gente tem aí esse olhar, né? O que é que eu gosto de resolver dentro do meu trabalho, ou o que eu já trabalho e já resolvo. Eu já trabalho e já resolvo, eu sou uma cirurgiã vascular, eu trato feridas, úlceras, o que eu posso fazer com isso? Bom, então você já tem um público, né? Exceto se você me falar assim, olha, eu quero mudar completamente de público, eu quero tratar a obesidade, eu quero tratar a ansiedade, entendeu? Então a gente vai ter que construir uma nova persona, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível. Mas a gente vai ter que construir uma nova comunicação todinha, entendeu? Por exemplo, eu sou infecto, recebo ainda muitos pacientes de infecto, mas dentro da minha comunicação hoje nas redes, eu quase não falo mais na infectologia, sabe? Apesar de que eu podia estar explorando isso muito com o Covid, com HIV, né, se eu quisesse fazer meu trabalho só como infecto, mas não é o que eu quero mais, não é o que eu trabalho mais intensamente hoje. Então, por isso que eu não aprofundo nisso, entende? Mas seria uma ótima forma, por exemplo, fazer toda a minha comunicação voltada para a infectologia e trazer a medicina integrativa junto. Mas não é o que eu faço. Então, o que eu sugiro para vocês? Que você pegue a sua especialidade, ou que você pegue aquilo que você atende mais e liste aí um raio-x daquilo que você resolve. Seja claro em relação a isso. Esse é o seu raio-x, certo? É um ponto de partida. Depois disso, assim, você vai traçar os objetivos, que é onde você quer chegar, certo? Eu quero chegar a ter o meu consultório assim assado, então esse é meu objetivo. Eu traço aqui o raio-x do perfil dos pacientes que eu ajudo e aqui eu faço o objetivo de onde eu quero chegar. Eu quero chegar a atender 3 pacientes por dia. Por exemplo, hoje essa é a minha agenda. No máximo estourando 3. Geralmente é 2 pacientes por dia. Porque já paga minhas contas, porque eu tenho tempo para fazer os cursos e tempo para fazer outras coisas. Então, qual a sua meta? Eu quero atender. Eu tinha uma aluna, né? Que a meta dela, que também é boa, é de 6 pacientes por dia. Tá ótimo, é muito bom, 3 de manhã, 3 à tarde. Trabalha o dia todo sem se cansar muito, porque são bem menos pacientes do que se atende em outros lugares, né? Então, pensa numa meta final que você quer chegar para você e uma meta final para o seu paciente, entendeu? Então, assim, a minha meta final é ter um consultório online em que eu atenda 6 pacientes por dia. Pronto, minha meta final. O que é a meta final dessa pessoa que eu vou atender? Se eu sou uma endócrina, a meta final dela é corrigir provavelmente a meta final dela, se eu sou uma endócrino, é fazer uma correção de glicemia ou de hipotireoidismo. Então, traça as metas finais de cada um desses pacientes mais comuns para você. Se você trabalha como endócrino, como eu falei para vocês, exemplo da infecto, né, que é a minha área. Se eu tivesse agora hoje a minha comunicação só focada na infectologia, com certeza seria muito mais fácil, porque você tem muito mais clareza, as pessoas entendem muito mais, entendeu?
você tem ali, você direcionar tal e tal e tal coisa. Eu faço tal coisa. Então, o resultado final para o meu paciente é isso. Ele vai ter tal resultado final, entendeu? Bom, isso é importante para você saber exatamente quais são os seus objetivos e os do seu paciente. Isso tem que ficar anotado em algum lugar, tem que ficar pregado em algum lugar, porque vai te dar um direcionamento de todo o conteúdo que você vai produzir e de toda a clareza que você vai trazer, entendeu? E aí isso é como se fosse o seu GPS. É muito mais fácil a gente chegar num lugar com um GPS, né? Ao invés de ficar produzindo conteúdo de forma aleatória, você tem um GPS para chegar. E aí você tem o seu avatar. O avatar é aquele seu principal paciente, aquele que você mais atende. Então, essa pessoa que você mais atende, como que ele é? O que ele tem, né? Ele tem entre 30 e 40 anos, ele tem... essa pessoa tem entre, sei lá, 30 e 50 anos, ele é principalmente do sexo feminino, ele traz como sintoma principal a dor, né? Por exemplo, uma das meninas da minha mentoria, ela trabalha com medicina canábica, praticamente esse é o foco dela, é o centro do trabalho dela. Mas tem muitos usos para medicina canábica. Ela particularmente, ela é muito procurada por pessoas que têm... por crianças autistas, mas ela gosta de trabalhar com... O avatar dela é outro, são as pessoas que sofrem com dor. Então, quem que é o avatar? É aquela pessoa que você vai principalmente atender, certo? O avatar principal dela é mulheres entre 30 e 60 anos que sofrem com fibromialgia. Então, ela vai ter que se aprofundar na fibromialgia, falar muito, explorar muito sobre isso, entendeu? Isso aí é você colocar clareza no seu posicionamento, entendeu? Então, para você ter clareza, é isso. Você vai fazer um raio-x de quem é o seu paciente. Se você conseguir fazer uma pesquisa, ótimo. Se não, não tem problema. Faça a sua observação. Depois disso, você vai traçar os objetivos finais daquilo ali, certo? E depois disso, você vai falar direitinho quem é o seu avatar. Por quê? Porque se você tiver isso, você começa a construir uma clareza naquilo que você fala para essas pessoas. Você começa a conseguir dizer para elas, olha, eu trabalho com... o que você atende? Eu atendo... O que é isso de medicina integrativa? Aí você vai ficar assim, meu Deus, o que é medicina integrativa? Você vai conseguir explicar com mais clareza o que é medicina integrativa. Explica, pode até explicar o que é o conceito, mas você fala, na verdade, na prática, hoje eu cuido de pessoas, eu trato pessoas que são... principalmente mulheres jovens que sofrem com dor crônica. Então, hoje eu me especializei, eu tenho me especializado, não precisa falar, eu me especializei, eu tenho direcionado a minha prática para trabalhar com mulheres jovens que sofrem com dor crônica. Então, eu tenho direcionado a minha prática para trabalhar com saúde mental do adolescente. Eu tenho direcionado a minha prática para trabalhar com pacientes vivendo com HIV, entendeu? Então, você direciona para algum grupo. É claro que aquilo que eu sempre falo, você pode trabalhar com vários grupos. Mas olha, muito menos trabalho para você, agora no começo, se você conseguir direcionar melhor para algum grupo, entendeu? Os resultados podem ser, apesar de pequenos, melhores do que se você deixar em aberto. Bom, então, ter essa rota, ter esse GPS é extremamente importante para te ajudar a fazer essa clareza, né? Essa clareza, ela vai sendo construída, sabe? Assim, por isso que é muito importante, gente, que você não tenha simplesmente um conteúdo aleatório, que ele seja o tempo todo estratégico. Por exemplo, o tempo todo você vai criar pensando no objetivo final desse paciente seu, certo? Então eu vou o tempo todo direcionar meu conteúdo pensando nos resultados finais que aquele paciente quer ter e em como eu posso ajudá-lo. Tudo isso faz com que você se posicione principalmente pelo que você resolve, não necessariamente pelo que você é em si, mas pelo que você resolve. Com o tempo, as primeiras pessoas vão chegando, né? Ou então você talvez já tenha aí seu consultório cheio, mas está meio bagunçado. Então é isso, melhora o seu posicionamento, que você vai perceber como ele vai encher de uma hora para outra, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão aí, elas estão disponíveis no Instagram, passando o dedinho o tempo todo no feed, querendo conhecer, querendo aprender, né? E aí, quando ela tem o contato com você, ela tem essa possibilidade de criar uma relação de confiança e você tem a possibilidade de ajudá-la. Então, quanto mais você vai ajudá-la, vai respondendo as questões que ela traz em relação à saúde dela,
mas isso torna claro a forma como você vai ajudá-la, né? Isso torna claro como, por exemplo, assim, como que eu vou te falar? Ela vai sentindo que aquilo que você oferece é o que ela precisa. Entendam que as pessoas não vão simplesmente marcar uma consulta porque você fez uma postagem, sabe? Então eu vejo muita pessoa desanimando. Ai, nossa, eu comecei, mas isso dá trabalho demais, não dá resultado. Eu posso, não dá resultado. Então quando é assim, a gente tem que corrigir a rota. Essa rota geralmente é esse objetivo aí que não está bem traçado. Tem que corrigir a rota e tem que fazer todo o seu conteúdo fluir para esse objetivo, entendeu? Tudo isso é estratégico e ao mesmo tempo é simples, porque você vai fazer um conteúdo ajudando aquela pessoa e ao mesmo tempo mostrando como você ajuda, que é o que cria a conexão, entenderam? Bom, então, eu acho que por hoje é isso, né? Essa não é um tema assim que dá pra gente... A gente pode até aprofundar, mas pra gente aprofundar nele, a gente tem que ter mais exemplos, né? Talvez mais exemplos próprios de vocês mesmos. Então, uma outra coisa que eu acho que eu não falei, é que o tempo todo, né? Aquelas pessoas ali, elas têm que lembrar que você é médica. Que você, por exemplo, se você está fazendo a comunicação no Instagram, o tempo todo, pelo menos uma vez na semana, 2, você tem que oferecer o seu trabalho como médica. Você não tá ali só de blogueira, entende? Porque às vezes você cria lá um Instagram super blogueiro. E aí você tem 20 mil seguidores, mas eles não se conectam com a médica, entende? Eles se conectam com você, eles gostam de você, mas eles não estão conectados porque você nunca fez uma postagem médica. Ou você nunca avisou para eles, ou avisou de vez em quando que você estava atendendo. Entende? Que isso não vai criar a relação que você precisa, a relação que você precisa, ela tem que ser, sabe por quê? É aquela coisa, por exemplo, vamos supor que você está paquerando um rapaz, certo? E aí você começa a sair com ele e de repente você fala assim, bom, eu vou fazer uma relação de amizade aqui primeiro, para depois eu dar em cima dele, né? E aí você fica amiga dele por 2 anos. E aí depois desses 2 anos você acha que vai ter clima para você falar para ele que é afim dele? Não, ele já te vê como amiga. Em nenhum momento você demonstrou interesse, entendeu? É a mesma coisa aqui. Se você não demonstrar interesse em oferecer o seu trabalho, em algum momento, na hora que você começar a oferecer, a pessoa vai falar assim, peraí, essa aí surtou, porque ela nunca postou nada de medicina aqui, ela nunca postou nada do que ela faz aqui, de repente ela tá postando, entende? Então entende que sempre vão chegar seguidores novos no seu perfil. Então, pelo menos 1, 2 vezes na semana, você deve lembrar as pessoas que você faz agendamentos de consultas, ou se você não faz conteúdo médico, lembre as pessoas que você tem o seu trabalho, que você faz agendamento, que isso, que aquilo outro, tá bom? Então é isso, assim, alinhar o conteúdo, ele é uma arte, sabe? Que a gente pode ser, tenho falado isso muito aqui, é o básico que funciona. Então, o básico que funciona é você ter bem certinho escreve aí quais são os objetivos dos finais dos seus pacientes. E aí você vai conseguir olhar para isso com mais força, né? Você vai conseguir criar e o seu conteúdo tem que ser assim, olha, peraí, o meu conteúdo, ele leva ao objetivo final, que é aquela pessoa marcar uma consulta comigo, entende? O meu conteúdo leva a um objetivo final? Então, todas as vezes você tem que fazer essa pergunta. Ou então, se leva ao objetivo final de ajudar aquela pessoa nisso, todas as vezes você tem que fazer essa pergunta. Porque se você estiver construindo o objetivo final de ajuda, entende que logo ele vai construir também o levar ao seu consultório, que os dois andam juntos, porque você está traçando uma conversa bem estratégica, entendeu? Bom, então é isso, queridas. Um abraço para vocês e até mais.